Vamos lá, Eagles. 13 segundos. Vocês só precisam de mais 15 jardas para empatar o jogo e levar para a prorrogação. Vamos lá, Jalen Hurts. Você foi pro passe. Tem tempo para pedir ainda. O que você teve fazendo? Passe longo, meu Deus do céu. Jalen Hurts! Jalen Hurts! O que você fez? Minha Nossa Senhora, em Philadelphia Eagles. O que foi isso? Múltiplas oportunidades de vencer a partida e ainda assim não conseguiram concluir e tiveram 2 interceptações juvenis do Jalen Hurts, cara. Assim não dá pra confiar que esse time vai a algum lugar na pós-temporada. Pode nem passar do wildcard. Olá a todos, sejam todos bem-vindos, aqui é o Rafael do Blitz Sport Pub e vamos aí para mais uma rodada de palpites. Você aí que torce pro Philadelphia Eagles provavelmente não tá muito feliz com o resultado de segunda-feira, jogo muito triste. Semana passada, eu e o Romulo palpitamos aí 3 jogos diferentes e deu bom aqui, né, o pai acertou mais jogos do que ele. O resultado foi 2-1, Broncos infelizmente ficou pelo caminho aí, a defesa não apareceu para essa partida. Porém, aí agora o placar agregado está 19-15. Abrir 4 jogos de vantagem e está chegando a reta final, hein? A temporada está acabando. Depois a gente vai, quem sabe, aí fazer um mata-mata aí pra pós-temporada, mas por enquanto a temporada regular tá dando aqui, né? Então vamos aí pros palpites dos jogos de segunda-feira, né? Lembrando aí que eu e o Romulo aí temos apenas 2 palpites diferentes nessa rodada, né? Chegaremos neles em breve. Mas vamos começar aí na quinta-feira, logo de cara, aí teremos o New Orleans Saints enfrentando o Los Angeles Rams. Esse jogo vai ser lá em Los Angeles aí, né? Os Rams são favoritos por 4 pontos. Conseguiram aí novamente aí botar a perninha na vaga de wildcard. O time tá sofrendo um pouquinho, né? Dominou boa parte do jogo contra os Commanders, porém acabou quase não resistindo ali na reta final. Deram alguns vacilos, né? Principalmente ali na secundária. Um jogadorzinho específico aí que usa a camiseta número 1, né? Do Los Angeles Rams, Darion Kendrick. Então, mas ainda assim foi um jogo bem dominante assim por boa parte do tempo, conseguiram vencer ali na reta final. Os Saints vieram também de uma vitória e encerraram a sequência do New York Giants, conseguiram aí segurar o time para fazer apenas 2 field goals, jogaram muito bem em casa, jogam forte em casa, né? Conseguiram 7 sacks no Tommy DeVito e para cada sack era uma comemoração em cima do italiano. Então, excelente jogo aí do Saints. Vai ser um jogo difícil pros Rams, tá? Mesmo jogando em casa, enfrenta uma defesa competente. Embora aí tenha o favoritismo, as casas de apostas colocam aí um total de 46 pontos. E provavelmente veremos aí muitos pontos nessa partida. E coloca os Rams aqui vencendo por 27-23, né? Acredito que é um jogo que tem tudo para vencer. E o time se manter aí indo para a pós-temporada. Que esse é o cenário que os Rams têm no momento. Seguindo em frente, temos 2 jogos de sábado aí, teremos aí o Cincinnati Bengals enfrentando o Pittsburgh Steelers, esse jogo que é a famosa Libertadores do futebol americano, né, um verdadeiro clássico entre time do Brasil e da Argentina. Sinceramente, os Steelers não estão em posição agora de oferecer uma ameaça, né, foram 3 derrotas consecutivas, não estão conseguindo jogar aí com o quarterback reserva, Mitch Trubisky não jogará mais, agora será o Mason Rudolph que irá assumir o time daqui para frente. Os Bengals embalados aí na onda do Jake Browning, a ver se ele vai passar no teste antidoping aí da NFL, mas o cara tá jogando demais, os Bengals são favoritos por apenas 2 pontos, né? Acredito que por estarem jogando fora de casa lá em Pittsburgh, porém eu não consigo ver um cenário que esse time de Pittsburgh vai vingar, cara. Eu perdi totalmente a confiança depois das 2 derrotas que sofreu, uma contra os Cardinals sem sentido nenhum e depois contra os Patriots, e agora voltou a perder aí pro Indianapolis Colts e foi completamente dominado depois de abrir 2 touchdowns de vantagem. Então, eu não vejo mais futuro pros Steelers nessa temporada. O ataque tá muito, mas muito inferior ao que se esperava. E parece que não querem mais saber de correr com a bola também. Vou enfrentar uma defesa que não é das melhores defendendo o jogo terrestre, mas eu acho que nem isso vai ser o suficiente. Coloco aqui os Bengals vencendo fora de casa e vencendo bem, com 2 posses de bola de diferença. Placar 23-13 Cincinnati. Próxima partida aí de sábado, né? Teremos aí Bills e Chargers. Chargers vieram de um jogo que eles perderam, mas venceram, né? Porque o placar aí foi 63-21, foi, né? Mas eles conseguiram a vitória da demissão do Brandon Staley e do Tom Telesco. Então, para isso tá valendo. O jogo que eles jogaram naquela quinta-feira foi um jogo totalmente sem energia. Eu não conseguia ver o time se esforçando para taclear, para correr rotas. Eu não conseguia ver o time se esforçando
para absolutamente nada, a não ser ali na reta final para pegar uns pontinhos de honra, né, depois que o jogo já estava todo perdido, depois que os Raiders abriram uma vantagem astronômica em cima deles. Os Bills vieram de uma vitória muito dominante, uma vitória necessária aí contra o Dallas Cowboys. Jogaram em casa, jogaram muito bem. Um time que tá jogando bem em dezembro, tá jogando muito forte. Eu particularmente tô gostando muito do que eu tô vendo do time desde de que o Joe Brady começou a chamar esse ataque depois da demissão do Ken Dorsey. Principalmente como eles vinham correndo com a bola e como vinham envolvendo o Josh Allen mais em corridas também. Pra mim não foi surpresa o time passar 200 jardas terrestres nessa última semana. Eu já tava antecipando que isso fosse acontecer em algum momento, porque pra mim foi uma das principais melhores e pra mim era a maior carência desse time. Era a ausência do jogo terrestre e a dependência do Josh Allen tendo muitos passes. E com isso até ajuda a minimizar os turnovers que ele pode cometer. E a gente sabe que o Josh Allen é um quarterback muito competente, lidera a NFL em touchdowns totais, e eu acredito que os Bills vêm com tudo aí para fechar essa reta de dezembro e podem até roubar a divisão, né? Então, Bills aí vencendo por 34-17, vão aí 2 jogos em sequência colocar mais de 30 pontos no placar. Seguindo em frente para domingo aí, vamos começar aí com Browns e Texans. Browns, se vencer essa partida, já está com vaga garantida nos playoffs. E o time está com seu quarto quarterback, cara. Olha só, tiraram o Joe Flacco do sofá de casa, diretamente para os gramados lá do First Energy Stadium, para lançar 3 interceptações contra a defesa dos Bears e mesmo assim ganhar a partida, cara. Então, os Browns aí estão jogando legal aí também, né? Dado todas as adversidades que esse time sofreu. Vamos lembrar aí também que perdeu o Nick Chubb, tá sem o Grant Delpit também na defesa. Então, um time que sofreu muito com lesões. O Denzel Ward chegou a perder vários jogos nessa temporada já também. Houston Texans é um time que recentemente começou a sofrer com lesões, né? Então, Tank Dell aí fraturou a fíbula, tá fora por alguns jogos, está na injury reserve. Nico Collins se machucou na partida contra o Jets. Na verdade, ele se machucou na partida anterior, se eu não me engano. Não está saudável desde então, não jogou essa última partida. O CJ Stroud estava no protocolo de concussão, né? No final da reta do jogo contra o Jets, ele acabou se machucando. Os Texans conseguiram vencer fora de casa, né? A defesa levantou um verdadeiro muro em cima do time de Tennessee. Não era um jogo favorável, estava jogando com Case Keenum de quarterback. Conseguiu levar para a prorrogação e conseguiu vencer aquela partida. O time dos Texans está de parabéns. Vitória com muito mérito. E os Texans têm tudo aí para vencer essa partida se o CJ Stroud voltar, né? Eu acredito aí que vencer 2 jogos seguidos sem o seu quarterback titular não é um mérito tão alcançável assim pro time dos Texans. Esperamos que o Nico Collins também volte, né? As casas de apostas estão calculando aí aproximadamente aí de 41 a 42 pontos totais dessa partida. Browns favoritos por 1,5 ponto, mas porém, todavia, entretanto, aqui eu vejo os Texans vencendo essa partida. Então coloco aqui Houston vencendo em casa, né? Jogando aí uns 24 pontos em cima da defesa dos Browns, que anotará apenas 20 pontos. Próxima partida aí teremos Detroit Lions e Minnesota Vikings. Outra partidaça aí, duelo de divisão. Lions, se vencer essa partida, garante o título da NFC Norte. Ele ainda vai enfrentar o Vikings 2 vezes, né? Porém, com a derrota de Minnesota na última semana, a situação para os Lions está muito mais favorável. Afinal, dependem só deles mesmos. E mesmo se perderem o jogo nessa rodada, ainda tem chance de ganhar a divisão, porque abriram 2 jogos de vantagem. Então, Vikings precisa torcer para que os Lions não ganhem mais nada essa partida. E 66% desse resultado passa na mão dos Vikings, né? Por outro lado, Lions conseguiu uma vitória muito impactante contra uma defesa que vinha desempenhando muito bem desde a semana 7, né? Cedia menos de 16 pontos por jogo, forçava muitos turnovers, começou a liderar a NFL em turnovers inclusive, né? Porém aí, jogando fora de casa, perdeu esse duelo. Foi a mesma coisa quando jogou contra o Houston Texans algumas semanas atrás, perdeu a batalha de turnovers e perdeu o jogo também. Isso é um reflexo de como a gente não pode colocar todas as fichas nos Broncos, exatamente pelo fato de que esse time é muito dependente do desempenho defensivo. O ataque é inexpressivo. Russell Wilson há bons jogos aí sem atingir 200 jardas, sem muitas tentativas de passe. O ideal é que realmente isso não aconteça para minimizar os efeitos do Russell Wilson nessa fase da sua carreira, né? E correr com a bola também é um impacto fundamental para esse time do Denver Broncos, né? Que começou a pivotar um pouco mais do direcionamento ofensivo para o jogo terrestre. Porém, né? Não foi o suficiente. O Minnesota Vikings tinha a faca e o queijo na mão ali contra o Cincinnati Bengals, porém não conseguiu concluir a partida, deixou os Bengals encostarem. O Nick Mullins acabou não tendo bom desempenho, né, depois que resolveram bancar o Josh Dobbs após o jogo contra os Raiders.
E só que os Vikings, eles são um time que tem uma defesa muito bacana. E eles correram muito bem com a bola sem o Alexander Mattison. Eu acho que o Ty Chandler aí deveria ter tido mais algumas carregadas ali na reta final do jogo, porque ele poderia ter sido a chave da vitória contra essa defesa dos Bengals, que é pífia, né? Mas voltando aqui para o jogo principal, os Lions têm tudo para vencer essa partida, mesmo jogando fora de casa, aí são favoritos por 3 pontos. Eu acredito que isso se confirme e até com muito mais pontos anotados no final das contas, uma diferença de pontos maior. Com o Nick Mullins no ataque, eu não consigo ver esse time tendo muitas vitórias. Meu palpite aqui vai do Detroit Lions vencendo por 28-20. Próxima partida, Packers e Panthers. Packers conseguiram a sua segunda vitória, cara, jogando debaixo de chuva contra um rival de divisão, sem anotar touchdowns e com o ingresso valendo 45 centavos. Exatamente, cara. E mesmo assim não tínhamos um estádio cheio, né? Pra que debaixo de chuva, mesmo pagando 45 centavos, você vai querer ver um time 1-12, né? Mas respeita, agora eles estão 2-12. Green Bay Packers conseguiu perder em casa, cara. E perdeu por 2 posses de bola contra o Tampa Bay Buccaneers. Talvez a pior performance defensiva da temporada. Matt LaFleur foi questionado se o coordenador defensivo continuaria no seu posto e ele não deu uma resposta para isso. A defesa dos Packers, cara, decaiu muito, mas muito do ano passado para esse ano. Realmente não esperava, eu achava que se a defesa aí tivesse mantido o nível do ano passado, esse time estaria aí com muito mais tranquilidade, com chances muito mais reais de brigar aí pela divisão. O ataque não conseguiu ser muito inexpressivo. O ataque terrestre dos Packers parece que também não existe mais. Ele está muito mais dependente da criatividade do uso dos wide receivers em motions e jet sweeps do que efetivamente com os seus running backs. Também não dá para confiar muito no Aaron Jones, porque é um jogador que se machuca com certa frequência, e o A.J. Dillon não é aquele jogador explosivo, ele é um jogador mais de jardas curtas e de correr nas trincheiras, pelo meio da linha. Então, a vantagem aqui dos Packers é que vão enfrentar um adversário dessa vez muito mais fraco, é um adversário que tem uma defesa competente, porém o ataque é muito abaixo da média, mas com a defesa dos Packers jogando nesse nível, eu sinceramente, eu até consigo ver um cenário onde os Panthers possam dar um calorzinho, até mesmo vencer essa partida, cara, porque os Packers, assim, eles estão numa incrível montanha-russa. Tem hora que eles são impressionantes e tem hora que eles decaem o nível que parece que nem é o mesmo time que você assistiu algumas semanas atrás. Porém, eu vou colocar o Green Bay Packers aqui vencendo essa partida, 24-13 aí, mais uma posse de bola. Deve, e como obrigação, se quiser ir para a pós-temporada ainda, vencer o adversário de pior campanha na temporada. Próxima partida, Colts e Falcons. Aí o Falcons aí que entregou a paçoca pro Carolina Panthers. É favorito aqui, vai jogar em casa, favorito por 1 ponto. Esse jogo aqui, eu também não sei muito o que esperar por parte dos Falcons, né? Por parte dos Colts, eu acredito que a gente já sabe muito bem o desenho desse time, mesmo com o Gardner Minshew de quarterback. Talvez o Jonathan Taylor volte aí para essa partida, pode ser peça fundamental aí para complementar esse jogo terrestre que tem sido um pouco deficiente. Zach Moss não está mais correndo como correu no início da temporada, né? Naqueles primeiros jogos que o Jonathan Taylor ficou de fora. Isso é um pouco preocupante, afinal o jogo terrestre ajuda em muito esse time a minimizar os erros. Esperamos que o Michael Pittman também volte para essa partida, porque ele é o principal recebedor dessa equipe, é um recebedor que está com média de 10 alvos por jogo. Sofreu aí uma concussão numa pancada feia, que deu muito o que falar, inclusive deu a suspensão do Damontae Kazee por parte dos Steelers, né? Suspensão indefinida, sem salário aí, não jogará mais nessa temporada pelo Pittsburgh. E, inclusive, Tom Brady aí veio criticar essa punição, né? Falando que os jogadores defensivos não podem ser punidos por erros do ataque e que o quarterback deve ser mais responsável aí com os seus jogadores, né? Bem polêmico aí tudo isso que aconteceu. Voltando para a partida, cara, os Falcons novamente aí decepcionando com o uso dos seus playmakers. Arthur Smith deixou o Jean Robinson de castigo depois do fumble. Voltou a envolver John Smith e Cordell Patterson na partida. Sinceramente, eu entendo que é legal você conseguir ter variações e conseguir ter essa profundidade nas posições, mas você gastou capital de draft alto, você tem esses jogadores que são talentosos por um motivo, cara. Você tem que desenhar as suas jogadas favorecendo eles. E são jogadores extremamente talentosos, são jogadores físicos, são jogadores com uma envergadura impressionante que mesmo aí numa situação onde tem um quarterback ruim,
consegue buscar a bola em lugares que normalmente os outros não conseguem. Os Falcons, inclusive, falando de quarterback, Taylor Heinicke será o quarterback dessa partida, né? Desmond Ridder foi bancado depois da derrota aí pro Carolina Panthers. Falcons se distanciando cada vez mais aí da briga pela vitória na divisão, né? Perdeu aí para um rival de divisão, agora está 3 vitórias e 2 derrotas dentro da divisão. Está aí com campanha negativa, 6 vitórias e 9 derrotas, se distanciando cada vez mais do New Orleans Saints e do Tampa Bay Buccaneers. Então, os cenários aí do Atlanta Falcons, que até umas 2-3 semanas atrás era um pouco mais favorável, agora começa a parecer muito mais improvável. Aqui a gente coloca o Indianapolis Colts vencendo essa partida e vencendo com força, tá bom? 30 pontos anotados, 30-22 placar final. E bora, próxima partida aqui, Seattle Seahawks, o nêmesis do Philadelphia Eagles, cara, 8 vitórias e 0 derrotas contra essa equipe jogando lá em Seattle, cara. Eles são invencíveis e poderiam não ter sido se não fosse o deslize que a equipe de Filadélfia teve, cara. E sinceramente, esse foi o jogo ultimato pra gente entender o que tá acontecendo em Filadélfia, cara. Não é todo time que tem forças para voltar numa temporada seguinte após uma derrota de Super Bowl, cara. E o time de Filadélfia desmoronou e desmoronou agora dos dois lados da bola. Tudo bem que tinha toda a situação aí, os rumores do Jalen Hurts estar jogando aí com suposta gripe, alguns falaram ser Covid, não tivemos aí nenhum reporte assim confirmando exatamente o que ele tinha, mas ele jogou e estava com sinal de plena saúde, cara. Correu com a bola, levou pancada, fez push, passou a bola, inclusive para o adversário, então não havia sinais ali de que ele estava limitado pela doença, cara. E mesmo assim foi bem triste assim ver o time com a vitória na mão e deixar ela escapar. O time parecia que não se esforçou realmente. Eu não consigo ver Filadélfia fazendo grandes progressos nessa temporada. Voltando a falar de Seattle, cara, conseguiram ganhar com seu quarterback reserva, Drew Lock, entrou lá e jogou com uma energia tremenda. Kenneth Walker voltou a aparecer, cara. Eu acho que isso foi fundamental aí. O jogo terrestre é muito importante pro time de Seattle. É talvez aí a atividade principal desse time, né? Poxa, mas você pensa, o time tem DK Metcalf, tem Tyler Lockett, tem uma linha ofensiva boa, draftou o Jackson Smith-Njigba, que inclusive anotou touchdown. E a principal característica desse ataque é o jogo terrestre. Esses outros jogadores, principalmente os recebedores, brilham mais quando o jogo terrestre funciona, cara. E o DK Metcalf, é só ver, velho. Ele começou a aparecer muito mais ali na reta final, e depois que o jogo terrestre estava plenamente estabelecido. O Kenneth Walker teve uma dominância muito forte, conseguiu correr muito bem. O Philadelphia Eagles tem uma defesa que parece que não sabe taclear. É uma defesa que não consegue segurar o adversário, impedir ele de ganhar mais do que 1 ou 2 jardas ali no esforço. Os jogadores parecem que escorregam pelos braços deles, cara. É feio de ver, tá? É muito difícil. E o time não conseguiu pressionar o quarterback, não conseguiu segurar o jogo terrestre, que era a única coisa que funcionava nessa defesa. E o Seahawks está de muito parabéns aí. Tennessee Titans veio de uma vitória impressionante contra o Miami Dolphins e abalou as pernas aí contra o Houston Texans jogando em casa. Não foi um bom jogo geral, tanto da defesa quanto do ataque, apesar de terem segurado aí o Houston Texans por menos pontos. O Will Levis aí não chegou às 200 jardas, não teve muito de Derrick Henry, a gente não teve muito de DeAndre Hopkins. O time acabou ainda conseguindo levar o jogo para prorrogação, porém não conseguiu concluir a partida. Titans matematicamente eliminado dos playoffs agora, e com isso já começam a aparecer os rumores, o que será dessa equipe. Seattle está no momento melhor, ainda briga por pós-temporada, principalmente aí após a derrota dos Packers. Colocamos aqui o Seattle vencendo por 23-20. Próxima partida, Commanders e Jets. Duelo aí da tristeza, um dos piores ataques contra uma das piores defesas. Isso até rimou, olha só. Os Jets vão jogar em casa. Tudo indica aí que se o Zach Wilson passar do protocolo de concussão, ele voltará a ser aí o quarterback principal. A defesa dos Commanders, ela cede uma média de 3 touchdowns por jogo, sem contar os field goals, uma defesa abominável. Acho que média de 30 pontos por jogo cedidos. Os Jets têm um bom jogo terrestre. O jogo aéreo flui melhor com o Zach Wilson como quarterback. Eu acredito que tem tudo aí para os Jets conseguirem anotar muitos pontos aí e brincar um pouco de vencer jogos, mesmo estando matematicamente eliminados, mesmo sem o Aaron Rodgers voltando para essa temporada. Zach Wilson aí tem um espaço amostral aí para ele tentar
mostrar o porquê que ele merece espaço como reserva de alguma equipe, né? Porque o futuro do Jets dele com certeza não é. Os Commanders sofreram muito em 3/4 do jogo contra os Rams, jogando fora. Na etapa final conseguiram encostar. Os Rams conseguiram colocar aí em risco, né, de vencer essa partida. E normalmente é o que acontece com os Commanders, né? Eles começam a ter uma postura um pouco conservadora, não conseguem ser muito fortes em início de partida. E logo depois, eles acabam meio que ligando o F, né? E começando a anotar pontos, sendo um pouco mais agressivo, tomando um pouco mais de risco. E esses riscos costumam se pagar. E esse é um grande perfil que eu vi da temporada dos Commanders esse ano, cara. Embora aí o time chegou a competir no início da temporada por vaga na pós-temporada, mas depois disso não conseguiu mais nada. Jets aqui, acredito que vão vencer muito bem. Vitória do Jets aqui em casa por 27-17. E o jogo vai ser no MetLife, esperamos aí que não tenha mais lesões do que esse estádio já causou. Próxima partida, Arizona Cardinals indo a Chicago enfrentar os Bears. Frio, vento, tudo para dar errado aí para a equipe de Arizona, não tanto aí para a equipe de Chicago, que quase venceu a partida, né, contra o Cleveland Browns, porém é um problema dessa equipe não conseguiu fechar partidas, cara. E Justin Fields aí não teve um aproveitamento legal de passes, conseguiu tirar bons números apenas em big plays. Eu acho isso algo extremamente volátil, não é algo que eu gostaria de ter num quarterback. Eu acho que mesmo aí que Chicago vença, eu acho que a natureza da vitória em si precisa mudar para que esse time escolha não ir de quarterback. Então eu tô sentindo aí cada vez mais Drake May sendo um quarterback aí da Chicago, pelo menos é o que eu faria, a menos que o Justin Fields consiga administrar melhor um pouco, mostrar real controle desse ataque e das partidas, cara. O Arizona Cardinals deu um calorzinho aí para San Francisco 49ers, como tradicionalmente costuma dar, porém não conseguiu resistir ao segundo tempo. A vantagem começou a ficar muito grande, turnovers começaram a aparecer, a defesa começou a ter falhas na comunicação e os 49ers conseguiram explorar isso muito bem. De um modo geral, não foi um jogo muito bom do Kyler Murray, mas sinceramente estava enfrentando a melhor equipe da NFL, cara, então eu não tomo isso como parâmetro. Ainda não acho que os Cardinals vão de quarterback, então o plano dos Cardinals é um pouco mais disso. O ataque funciona até que legal, a defesa ainda acho que precisa um pouco mais aí de costume sob o comando do Jonathan Gannon. Chicago Bears é uma equipe em geral melhor no ataque, melhor na defesa. Tá em momento ainda de brigar por pós-temporada porque ainda não foram eliminados, estão apenas aí a 2 vitórias nesse cenário, né, de encostar na vaga número 7 do wildcard, e acredito que o time ainda briga por isso aí, pelo menos enquanto as chances matemáticas favorecerem. Bears são favoritos por 4,5 pontos, acredito que o favoritismo se confirme, mas com muito mais austeridade, com muito mais autoridade, na verdade, né. Bears aqui vencendo por 33-23. O Romulo discorda de mim, ele acredita aí que o Cardinals acabam vencendo essa partida fora de casa, que o passarinho vai lá pra neve e pro frio de Chicago e vai conseguir mostrar pro leão quem é que manda, né? Mas eu acredito que ele tá torcendo também pra melhorar as condições aí do Giants terem uma escolha boa no draft também, né? Afinal, agora a possibilidade é real. A primeira escolha geral ainda não está garantida para nenhuma equipe, até porque os Panthers venceram, né? Próxima partida, nessa daqui também eu e o Rômulo diferimos no palpite, cara. E vamos falar aí de Jacksonville Jaguars e Tampa Bay Buccaneers, cara. Equipes aí que tiveram desempenhos análogos uma das outras aí na rodada 15. Tampa Bay Buccaneers venceu um jogo muito forte fora de casa aí contra o Green Bay Packers. Anotou 34 pontos contra apenas 20 aí dos Packers. Eu gosto muito da defesa dos Buccaneers, líderes da divisão da NFC Sul. O momento tá muito interessante para essa equipe, eu tô gostando muito do que eu tô vendo. Já pro lado de Jacksonville, a equipe não vem entregada aquilo que se esperava, né? O desempenho caiu em relação à temporada anterior. Já são aí 3 derrotas consecutivas, né? O time que estava muito perto de ganhar a divisão e de brigar, inclusive, pela folga, né? Acredito que se tivesse vencido aí essas últimas partidas, né? Teve um duelo que era chave demais para garantir essa vaga contra o Baltimore Ravens e anotou apenas 7 pontos. Trevor Lawrence teve 2 fumbles. O ataque, né, não conseguiu estabelecer o jogo terrestre, não conseguiu estabelecer o jogo aéreo e, infelizmente, não conseguiram vencer a partida, né? Infelizmente para a equipe de Jacksonville. Tampa Bay Buccaneers vem para mim assim de uma montanha russa, digamos assim, né? O time
tem uma sequência de jogos bons, aí depois perde alguns jogos, aí depois consegue voltar a vencer, e no momento aí estão com campanha 7-7, brigam aí pela uma vaga aí entre os campeões de divisão. Atualmente briga mais com o New Orleans Saints, que é um time que está mais perto de se igualar a Tampa Bay. Eu prefiro, assim, como equipe, como um todo, e pelo que já mostrou nessa temporada, principalmente na reta final, que pra mim é a etapa mais importante, é quando realmente a gente separa os times de verdade daqueles que não são. Tampa Bay Buccaneers vencendo essa partida, cara. O jogo terrestre funciona, o jogo aéreo funciona quando precisa. Mike Evans é um baita no recebedor, Chris Godwin apareceu muito bem nessa última rodada, o Rashad White tem sido um ótimo running back para essa equipe, tanto recebendo passo quanto correndo. É um jogador que consegue suportar muito volume, a defesa é muito boa, a defesa é boa pressionando, a defesa é boa defendendo passe. Jacksonville parou de conseguir turnovers defensivos, né? E vem cometido turnovers no ataque. A equipe tem cometido aí muitos erros aí que não estava cometendo no início da temporada, não está conseguindo concluir, né, passar por dezembro de uma forma positiva como se esperava, e é por esses motivos que eu coloco aqui Tampa Bay vencendo essa partida em casa, né, por 26-17. A gente fala em casa, né, mas de Jacksonville ali para Tampa Bay não tem tanta distância, os dois times são da Flórida, né? Mas claro que jogar no estádio da sua equipe faz total diferença. O Rômulo pensa já que os Jaguars vão acabar vencendo essa partida, né? Então esse é também um dos únicos dois palpites diferentes dessa rodada. Seguindo em frente, temos aí Dallas Cowboys enfrentando Miami Dolphins lá em Miami. Cara, partidaça interessantíssima e muitas narrativas aqui, cara. Os Cowboys vêm de uma derrota avassaladora aí, foram amassados, eles não costumam jogar bem fora de casa, foram atropelados fisicamente, mentalmente, de tudo quanto jeito possível jogando contra os Bills. Não foi um jogo bom do ataque, não conseguiu mover muito bem a bola. A única coisa que esse time conseguiu fazer bem é pressionar o passe e marcar um pouco jogadas aéreas de Buffalo, mas não conseguiu segurar em nem um pouco o jogo terrestre dos Bills, que passou das 200 jardas. O ataque só anotou um touchdown de honra lá no final, que basicamente quando o jogo já estava morto, nem comemoração teve direito. Os Dolphins, por outro lado, estão a 28 jogos, né? Esse no caso vai ser o 28º jogo, estão a 27 jogos sem vencer aí uma equipe com campanha positiva. A última vitória contra um time de campanha positiva, no momento em que essas equipes se enfrentaram, foi lá na semana 3 da temporada passada, o jogo contra os Bills, né, que quase perderam também. Foi aquele jogo que foi bastante interessante, foi o jogo que o Tua Tagovailoa teve a sua primeira série de concussões. Porém, aquele foi a última vez que isso aconteceu. Jogaram bem em casa contra o Jets, mesmo sem o Tyreek Hill. A presença do Tyreek Hill pode fazer toda a diferença nesse jogo. Esse pode ser com certeza um dos jogos que Miami vença e convença. Afinal de contas, tá todo mundo esperando esse time acordar para uma situação como essa, né? E aqui pode ser o momento que a gente realmente veja a virada de chave aí para esse time vencer, né? Os Dolphins são favoritos por 1,5 ponto. O over-under tá acima de 50 pontos e pode ser que realmente isso aconteça, né? Porque são dois ataques muito bons, né? São inclusive o primeiro e o segundo melhor ataque da NFL, então esperamos aí ver um jogo de muitos pontos. As duas defesas também, apesar dos Cowboys terem perdido feio, são defesas boas. A defesa dos Dolphins vem vivida em um momento incrível, principalmente defendendo as corridas. Porém, eu vou acabar colocando aí a vitória pro Dallas Cowboys, uma vitória acirrada, 26-24, mesmo fora de casa. Eu não consigo muito confiar na equipe dos Dolphins jogando contra equipes um pouco mais competentes. A gente já viu um pouco isso dos Cowboys, mesmo com alguns cenários variando. Eu acho que as narrativas aqui em cima das duas equipes, eu consigo ver um pouco mais os Cowboys se favorecendo em cima dos Dolphins. Seguindo em frente, Patriots e Broncos. Cara, esse vai ser o Sunday Night Football, mano. E que péssima escolha. A NFL teve todo o tempo do mundo para fazer um flex, né, trocar os times que iam se enfrentar em horário nobre, porém não fizeram. E a gente vai ter esse maravilhoso aí Sunday Night presente, né? As casas de aposta estão colocando um total de 34 pontos anotados, para você ver. E um favoritismo dos Broncos, que vão jogar em casa aí por 6,5 pontos. E sinceramente, a única coisa que precisa acontecer para os Broncos confirmar esse favoritismo é a defesa aparecer, né? Porque hoje eu prefiro o ataque dos Patriots com o Belizep do jeito que estão jogando do que o ataque dos Broncos. Acredito que o cenário que vai resolver essa partida é justamente a batalha dos turnovers. Então
Se o saldo de turnovers dos Broncos for positivo, eles vencem. Se o saldo de turnover for 0 ou negativo, eles perdem essa partida. Para mim, essa é a chave principal, né? Vou enfrentar o Bailey Zappe, que também não é um quarterback maravilhoso e vai jogar com uma defesa que geralmente pressiona, que força muitos fumbles. Ele dentro do pocket lá, principalmente em terceiras descidas e terceiras descidas longas, não é um quarterback muito confiável, segura muito a bola, então isso pode acabar favorecendo muito a defesa dos Broncos aí, que não teve um bom momento jogando contra os Lions, mas pode revidar, afinal estão vivos e brigando pela pós-temporada, já os Patriots não. Broncos aqui vencendo por 23-17, próxima partida, Raiders e Chiefs, teremos 3 jogos aí na segunda-feira, cara, 3 jogos de segunda-feira. Raiders jogam fora de casa, Kansas City. Os Chiefs penaram um pouco no primeiro tempo aí pra vencer o New England Patriots, porém no segundo tempo voltaram um pouco melhor. Abusaram um pouco mais da criatividade, eu acho que isso foi muito bacana. A gente teve o Jerick McKinnon passando para um touchdown, além dele estar recebendo para um. Tivemos aí muitas jogadas engraçadinhas. Kelce não jogou bem, ele inclusive se machucou, foi bastante anulado pela defesa dos Patriots. Mahomes muito frustrado, eu acredito que Kadarius Toney nem deva jogar essa partida, cara. Eu acredito que ele seja inativo, porque a frustração com ele é real. Já deve ser o que? A terceira vez em que uma bola boa, um passe bom, pipoca na mão dele e vira uma interceptação do adversário. Ele não tem concentração para jogar futebol americano. Ele pode ter um certo talento, ele é muito ágil, ele consegue trocar rápido de direção. Quando a bola já tá na mão dele, ele consegue ser um cara talentoso, mas antes disso, não. E os Raiders vieram daquela derrota esmagadora contra os Chargers, jogaram em casa, jogaram muito bem. Eu tô gostando muito do que eu tô vendo da defesa dos Raiders desde que Anthony Pierce virou técnico. Eu acredito que essa talvez possa ser uma das melhores ferramentas, né, pro time vencer essa partida. A defesa dos Chiefs decaiu um pouco, cara, mas ainda assim é uma das melhores da liga. Acredito aí que se os Raiders tiverem o Josh Jacobs de volta, isso possa ser um fator interessante. A chave aqui é o time dar opções criativas pro Aidan O'Connell se livrar da bola rápido e dar ferramentas para ele conseguir ter noção das blitz criativas do Steve Spagnuolo, cara, que gosta muito de mandar o Trent McDuffie em situações de blitz e normalmente manda pelo blindside, que é ali pelo lado esquerdo ali do Aidan O'Connell. É difícil, ele é rápido, então passes rápidos aqui, passes curtos, muitas corridas. Não talvez abusaria muito do play action, a menos que o jogo terrestre consiga ser plenamente estabelecido. Os Raiders não podem ficar unidirecional e os Raiders não podem segurar muito a bola. O ideal aqui é que conduzam drives longos com passes curtos e corridas consistentes. Mas é difícil aqui para mim vencer o Kansas City Chiefs. Pessoal, para mim essa é só a chave que os Raiders têm se eles quiserem vencer essa partida. Chiefs favoritos aí por 10 pontos. Acredito que vençam realmente com mais pontos ainda anotados. Placar total aqui 27-16. Segundo jogo aí de segunda-feira, New York Giants e Philadelphia Eagles. E cara, eu consigo ver um caminho para os Giants vencer essa partida, porque a defesa do Giants é boa. E do jeito que esse ataque vem jogando, cara, um ataque com pouca criatividade, um ataque muito diferente do que era o ataque dos Eagles ano passado, com uma certa previsibilidade. Acho que todo mundo que estava assistindo o jogo na segunda-feira conseguia imaginar quando que o Jalen Hurts ia correr com a bola. Foram muitos QB draws que foram chamados, né, que é aquela corrida do quarterback, né, que é disfarçada de passe, e aquilo foi muito previsível, e o time está numa situação muito delicada, não só dentro de campo, mas fora também. Foram declarações fortes do Jalen Hurts e do A.J. Brown aí. Teve toda a questão do banimento aí do chefe de segurança da equipe também. Muitos rumores, tomadas de decisões, fora que o jogo estava vencido basicamente pelos Eagles. Eles conseguiram entregar aquela partida, 2 passes extremamente desnecessários do Jalen Hurts. Assim, uma situação muito delicada, cara, e dá pra ver um caminho que os Giants consigam vencer mesmo jogando fora de casa e mesmo sem favoritismo. A equipe dos Giants enfrentando os Saints fora de casa ali não foi tão bem. O grande problema aí do Giants é a linha ofensiva, né, que cede muitas pressões. Novamente aí o quarterback do Giants tomou mais de 5 sacks na partida, foram 7 ao todo. Teve um momento que o Tommy DeVito chegou a sair da partida, inclusive, né, com uma possível lesão, mas felizmente conseguiu voltar. E a defesa do Saints, uma defesa competente, muito mais competente do que a de Philadelphia vencido nessa temporada, deu trabalho, cara. Considerando o momento das equipes e como elas vêm performando, principalmente nessa reta final, né, os Giants cresceram muito nessa reta final. Eu vejo um cenário aí pro Giants vencendo essa partida, mas aqui eu vou colocar um placar um pouco mais modesto,
com o Philadelphia vencendo essa partida, 24-19 para Philadelphia, certo? Mas o Giants aí tem total condição aí de vencer essa partida, cara. E para finalizar, o Monday Night Football, que pode ser uma prévia do Super Bowl, cara. Ravens e 49ers. Niners favoritos por 5,5 pontos. Um placar over-under aí de 46 pontos totais. Eu conseguiria ver um jogo muito mais favorável talvez para os Ravens se eles fossem ter esse jogo em Baltimore, cara. Mas vão jogar lá em Santa Clara. É difícil jogar contra os 49ers em casa, cara. Tem toda a questão de você viajar também para o outro lado do país. São aproximadamente 5, 6 horas de viagem até você chegar lá. É frio em dezembro nessa época lá em Santa Clara, né? Não que não seja em Baltimore, mas em São Francisco é frio. O time tem jogado demais. A defesa dos Ravens é a que menos cede touchdowns. Foram 17 touchdowns, se eu não me engano, na temporada toda cedidos. Jogar contra um dos melhores ataques aí da NFL, se eu não me engano, é o terceiro melhor ataque. Tá redondo demais. Eu nem vou tentar mencionar tanto da defesa assim. Mas em questão de comparativos, talvez os Ravens seja o time que mais se aproxime do 49ers em questão de fisicalidade. Agora, uma coisa que o time dos 49ers conseguiu fazer nessa temporada que os Ravens não conseguiram foi sobreviver a lesões, cara. Perderam novamente um running back aí pra temporada. Acabaram de assinar com o Melvin Gordon aí, que é um cara que sofre muitos fumbles. Os Ravens não tem quase nenhuma resposta para a posição de running back. Lamar Jackson jogou bem, correu bem, porém a chance dos Ravens conseguirem vencer essa partida diminui, assim, dado todo o contexto, né? Além de terem perdido já o Mark Andrews, o jogo aéreo não conseguiu funcionar muito bem lá contra Jacksonville. E apesar de ter conectado passes na hora que precisava, sim, Lamar Jackson teve uma interceptação bem juvenil, bem boba. O Purdy tá jogando como um verdadeiro MVP e ele vai ganhar esse MVP. Esse MVP já é dele, cara. A derrota do Prescott colocou o Purdy como MVP incontestável. A menos que tem que fazer muita merda. Tem que escorrer, pisar na casca da banana pra esse prêmio não ser dele. Enfim. Vai ser um jogo muito interessante. Talvez, eu acho que, de verdade, o jogo mais interessante dessa temporada. Porque acredito de verdade que pode ser uma prévia do Super Bowl. E vejo muitas possibilidades da gente ter aí um jogo interessantíssimo. 49ers favoritos por 5,5 pontos, né? Coloco aqui eles vencendo por 23-21, um dos melhores ataques contra a melhor defesa da NFL. Acredito que eles farão pontos, porém não tão fácil assim, né? Não colocarão aquela autoridade que costumam colocar no placar, né? O Ravens tem condição de vencer essa partida, porém precisam conseguir encontrar respostas no jogo aéreo, não só estabelecer o jogo terrestre como vem fazendo, e a defesa precisa aparecer como sempre tem aparecido nessa temporada. Chave aí para os 49ers é evitar turnovers, é claro, né? Precisa cuidar principalmente aí de fumbles. Interceptações eu acho um pouco mais difícil isso acontecer. O Purdy tem cuidado muito bem da bola nessa temporada, tem jogado muito bem. O Kittle, George Kittle, talvez aí seja um duelo interessante contra o Kyle Hamilton, que é segundanista, tem jogado muito bem essa temporada. Vai ser aí talvez um dos duelos mais interessantes pra gente ficar de olho. E também o Roquan Smith contra Christian McCaffrey, cara, que também aí o Roquan Smith tem sido disparado o melhor inside linebacker da NFL nessa temporada contra o melhor running back, né? Então, olho nesses dois matchups, pra mim são os mais interessantes de se ver. Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho e vamos falar de futebol americano. Tamo empolgadaço aí, não teve vídeo sobre a vinda da NFL no Brasil, mas com certeza terá muito mais conteúdo. Nos aguardem, cara, ouvirão ainda muito a falar de Blitz Sport Pub. Um grande abraço e tchau!